Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui para um episódio 8 do Café com Frase. Esse que vos fala é Fernando Neri. Existe um adágio ou um provérbio popular que diz o seguinte: quando se trata de política, futebol e religião, não se discute. Será mesmo? É sobre essa frase que nós vamos refletir um pouco aqui. Encontramos um momento bastante tenso para o nosso país, onde são feitos debates circulando esses três temas. Por muito tempo não se falava dos três, como dito popular, não se discute futebol, religião e política, e são os temas mais recorrentes no Brasil nos dias atuais. Não vou falar sobre política, porque já tive oportunidade em outras ocasiões nos manifestarmos a respeito. Não vou falar também a respeito de futebol, porque pouco entendo a respeito do tema, mas quero falar um pouco sobre esse tema aí de discussão, que é a religião. Tenho observado um certo preconceito por parte das pessoas em relação à crença, à religião, um preconceito forte. É claro que nós estamos tendo problemas sérios aí envolvendo questões sociais, aonde a igreja tem ocupado um papel muitas vezes radical, se colocando em posições contrárias ao próprio desenvolvimento da personalidade das pessoas, identificando como doença situações que não são doença. Enfim, a igreja ela tem ocupado, e quando digo a igreja eu falo de todas as religiões, né, de um modo geral, ela tem ocupado no Brasil esse papel, um papel bastante polêmico nos dias atuais. Mas existe um preconceito e que eu não posso deixar de me calar aqui a respeito de uma certa confusão que se faz com relação à moralidade e à religião. Imagina-se que a religião seja uma doença, praticamente, porque hoje, se a pessoa levantar um conceito religioso, por exemplo, a figura do Cristo. Recentemente, hoje mesmo, no dia de hoje, postei uma imagem com uma frase de Jesus Cristo dizendo, Cristo como um pensador, falando bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque vão receber isto, né? Porque obterão aí a justiça. Não, as pessoas não conseguem observar Cristo como um pensador, mas imaginam o Cristo já a figura da divindade. Então isso já é um preconceito. E eu vou falar aqui então a respeito da origem de toda a sociedade, os conceitos que nós temos a respeito de leis, a própria democracia que se estabeleceu com os gregos lá, né, Sócrates, Platão, Aristóteles. Tudo isso começou fazendo uso também da religião. Antes de Cristo nascer aqui na Terra, as religiões já tinham o seu papel fundamental no desenvolvimento da moralidade das pessoas, a moral, os costumes. Isto fez parte, portanto, da formação da sociedade como um todo. O que organizou a sociedade foi a crença a respeito de vida após a morte. Os senhores podem, aqueles que estudam, que têm interesse de aprender, se lerem, por exemplo, o livro de Fustel de Coulanges, que vai falar sobre a cidade antiga, vocês verificarão que as crenças antigas se baseavam numa mitologia. Acreditava-se, portanto, que as pessoas que faleciam, elas não morriam. Peço desculpa pela tosse, então voltando. As pessoas acreditavam que não iriam morrer. Havia, portanto, uma incompreensão em relação à morte. E o que essas pessoas faziam? Quando alguém falecia, vinha a morrer, havia todo um culto, essa ideia de culto, de divinização, vamos dizer assim, de divindade, tratar como Deus o morto, procedeu da ideia de que haveria vida após a morte. Então, as pessoas enterravam comida, colocavam a pessoa que falecia próxima à residência da casa, da família. Por quê? Para ter um cuidado com aquela pessoa que morreu, porque eles acreditavam que quem morria se transformava num Deus e poderia trazer a maldição para a terra, para a lavoura, para a agricultura, e desse modo, para que eles pudessem ter uma vida boa e não serem amaldiçoados pelos deuses, que eram seus próprios mortos, eles enterravam comida ali. E essas culturas que nós vamos verificar aí, olha, que Fustel de Coulanges explica, que vem desde a antiguidade. Se você for pegar o primeiro culto que se fez, foi em relação à morte.
o corpo do familiar trazido para junto da casa. Esse conceito de família, a família era vista então como um corpo, e um corpo indissolúvel. Quando se falava em corpo indissolúvel, dava esta ideia de que a família era composta pelo culto doméstico. Esse culto doméstico também era para agradar a essas entidades mortas, que seriam os familiares, de tal modo que seria um só corpo, o corpo da família viva e o corpo dos que partiram. Era relembrada a memória também desses falecidos. E toda esta gama de rituais, que era conhecido como culto doméstico, existia em cada casa uma privacidade em relação ao seu tipo de culto, tipo de cânticos, de louvores que cantavam ali, para agradar aos seus deuses do lar, aos deuses domésticos. Esses deuses domésticos nada mais eram do que os familiares que haviam falecido. Então observe que coisa interessante. Toda a cultura que se tem a respeito do direito, ela partiu também deste conceito de culto aos mortos. Não tinha nada a ver com a ideia que se tem de religião atual, que é uma ideia totalmente já mistificada, mesclou tudo, há um preconceito. Então quando uma pessoa se levanta contra a religião, qualquer que seja, ele está se levantando contra, em tese, é lógico, contra a origem do próprio direito. O direito ele nasceu do culto doméstico, da religião. Ele não nasceu de outro lugar. Observe que interessante. Como surgiu o casamento, então? A mulher não podia se casar com quem fosse de outra família, porque senão haveria o quê? Haveria um problema em relação ao culto, não é? Ela não poderia se casar com ninguém, ela tinha que permanecer ali, a mulher não tinha um papel na sociedade. Quando surgiu o casamento, por exemplo, e eu como um bom civilista não posso deixar de falar sobre isso, o casamento foi a hipótese de uma celebração, um culto onde se oferecia um manjar, e aquela mulher era recebida por esposa, ela vinha de uma outra família e se desligava do seu culto doméstico que havia, aonde ela estava sendo criada por seus pais, e passava então a fazer parte desta nova família, a fazer parte desse novo culto doméstico, essa religião. Então ela desligava-se da outra família e passava a fazer parte então desse novo culto. Por isso, o casamento ele foi compreendido desde os primórdios como um ato sacramental, sagrado. Por quê? Porque havia a união de corpos. Essa união de corpos era tida como algo espiritual, ok? Portanto, essa mulher ela passava a fazer parte do culto doméstico daquela outra família. Por isso era o entendimento da indissolubilidade do casamento. Os que tiverem intenção de se aprofundar a respeito do assunto é muito interessante. Agora, a moralidade, pessoal, quando nós falamos a respeito da moral, convém dizer que a moral ela está recebendo alguns lampejos por parte da ciência que tem estudado aí as raízes dessa moralidade, se seriam raízes de ordem ideológica, como muitos pregam, né? E qual é a conclusão que os cientistas estão chegando? Os cientistas mais modernos, nós temos entre eles aí, posso citar alguns nomes, como Joshua Green, nós temos aí, entre outros nomes, do Instituto de Harvard, existem John Darley, né, um psicólogo bastante conhecido, e eles estão trabalhando então para identificar a raiz da moralidade. Se essa moralidade ela teria uma raiz em razão da ideologia do pensamento, ou se ela estaria ligada às emoções ou à biologia, ao próprio biotipo da pessoa. É interessantíssimo esse tema e muito atual. Por quê? Porque ele vai na contramão daqueles que têm um preconceito em relação à moralidade. Porque é o que se comprova até aqui, senhores, é exatamente que a moralidade tem uma raiz biológica ou emocional. Há uma reação diante de uma situação visando cooperar com o grupo. É interessante isso. Eles falam em instinto social,
que é o que preserva a espécie. Quando falamos do culto doméstico, esse culto não foi instituído por alguém. Esse culto ele foi instituído pelo homem e criou a cultura do homem que vive em sociedade nos dias atuais. Então, havia um entendimento do sobrenatural ou do espiritual para preencher a lacuna em razão da falta de resposta da morte. E para que o homem procurasse conter a sua própria loucura, a sua insanidade, ele criou essa situação mítica, então, de que os mortos se transformam em deuses. E crendo nisto, eles criaram toda uma hierarquia e o arcabouço daquilo que nós entendemos por legislação começou exatamente por meio disto. Agora, se nós falamos que a moralidade ela tem um condão, uma raiz emocional ou biológica, como poderíamos provar isso? Muito bem, para aqueles que já estudaram comigo os dilemas morais, nós falamos muito a respeito dos dilemas morais. Existe aquele caso famoso e bastante decantado do trolley, né? Do bondinho, o caso do bondinho. Então, se um trem está indo em direção a 5 pessoas e o trem atropelar as 5 e você pudesse impedir a tragédia apertando um botão, o que você faria? Você apertaria o botão? Esse botão ele vai evitar que 5 pessoas morram, né? Mas vamos dizer assim que uma pessoa morreria pelo apertar do botão. Você mata um e sobrevivem 5. Agora eu te pergunto, esse é um dilema, você tem que tomar a decisão, não pode se abster de dizer sim ou não. Você aperta ou não aperta? Olha que interessante, pensa nisso no momento. Você mataria 5 ou 1? Talvez até agora você já respondeu sem dificuldade que sim, acredito eu. Agora vem a segunda hipótese, a hipótese de você ter uma pessoa obesa em cima de uma plataforma e os 5 trabalhadores estão lá embaixo, não há tempo suficiente para desviar o trem. Você não tem como desviar o trem, não dá tempo para avisar. E o único meio de você ver, de salvar aquelas 5 pessoas que estão trabalhando, é empurrar essa pessoa obesa de cima ali da plataforma. Ela vai cair, ela vai impedir que o trem passe por cima daqueles 5. E aí, o que você faria? Nesse caso, você pode ver que a tendência da maioria é titubear. E qual seria a razão? A razão é simples. Os neurocientistas, né, as pessoas que estão trabalhando nesse estudo, identificam que as pessoas que apertaram o botão assimilam em relação à tecnologia uma facilidade muito maior de poder acionar o gatilho e matar aquela pessoa em benefício das demais. A tecnologia te distancia um pouco da tua condição primitiva de preservação da espécie. Enquanto que, a partir do momento que você tem que empurrar com suas próprias mãos a pessoa de cima da plataforma, você já tem uma situação em que haverá um envolvimento emocional teu com aquela vítima, e por isso você tem um certo receio. Isto os cientistas chamariam de instinto social. Este instinto social, portanto, estuda-se, deve ter raízes biológicas e provavelmente, se não for biológicas, raízes na emoção. Os neurocientistas estão estudando e ainda não chegaram a uma conclusão, mas é muito simples de se entender que há a possibilidade grande de que a formação da cultura, a situação da moralidade está ligada sim a uma das condições de preservação da espécie. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, puxando talvez um tema com John Rawls, alguma coisa nos próximos episódios. Se você gostou, então comente, por favor. Isso aqui não é um monólogo e eu não sou o dono da verdade. Estou aqui para aprender por meio das discussões e dos debates. Um abraço para todos, até a próxima.